as outras duas doenças que a gente vai ver nessa videoaula das verminoses causadas por nematelmintos é o amarelão e o bicho geográfico. Então vamos falar agora do amarelão. Ele é causado pelo agente causador ou etiológico chamado de Ancylostoma duodenale. Ou também pode ser o outro carinha, o Necator americanus. Beleza? Qual que é o modo de transmissão dessa doença? A gente consegue resumir isso em uma palavra, que é cutânea. Como assim, professor? Bom, quando a gente está descalço e a gente entra em contato com o solo contaminado com as larvas, essas larvas elas podem andar, né? Andar entre aspas, e chegar até o nosso pé, né? E através do nosso pé, elas entram através da pele, certo? Da pele do nosso pé, né? No caso. E assim eles entram no nosso corpo. E sobre isso, eu vou falar melhor no ciclo de vida para vocês, ok? Os sintomas dessa doença são principalmente a anemia e o cansaço. Porque esses seres são seres que se alimentam do sangue, eles sugam o nosso sangue. Então ele provoca essa perda de sangue, certo? Essa anemia. Tá bom? E a prevenção eu vou relacionar com o nosso ciclo de vida, como sempre, beleza? Então vamos ver agora o ciclo de vida do amarelão. Vamos começar aqui do nosso amiguinho que eu vou chamar de Robertinho. O Robertinho, ele tem no intestino dele, ele está contaminado com o verme adulto, né? Do Ancylostoma duodenale, tá bom? Esse Ancylostoma duodenale vai encontrar com a fêmea, né? E eles vão fazer a reprodução e vai produzir ovos, que vão ser eliminados junto com as fezes, tá bom? Quando eles entram em contato com as fezes e depois eles são eliminados, ao chegar no solo, eles eclodem, certo? Contamina-se o solo e nesse solo vão nascer larvas. Essas larvas, então, elas têm um tempo até procurar um próximo hospedeiro e penetrar na pele dele, como eu tinha falado para vocês, né? Que é a forma de transmissão. Então eles vão entrar pela pele do nosso carinha aqui e entrando pela pele, ele vai entrar na circulação. Da circulação, ele vai partir para o fígado, depois do fígado para o coração, do coração para o pulmão. Então vai ter aquele mesmo esquema das caridíase, né? Que é essa viagem que ele faz partindo da corrente sanguínea, né? Então ele entrou na pele, depois entrou na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ele foi, até chegar até o pulmão. E depois no pulmão pode acontecer de novo a autoinfestação. Ou seja, no que ele tosse, ele ingere de volta o próprio parasita. Então ele desce por todo o sistema digestório, chegando então, enfim, no seu intestino delgado, que é o lugar onde ele vive, tá? E ele chega lá, a larva, né? E ele vai crescendo, até se tornar o verme adulto, ok? E é nisso que o verme consegue terminar essa viagem de volta ao mundo. E o mundo, no caso para ele, é você. Beleza? Vale mencionar de novo que assim como a ascaridíase, a gravidade dessa doença não é definida pelo verme em si, mas sim pela quantidade de vermes que você tem no seu corpo, ok? Como forma de prevenção, então, pensemos no ciclo. Como que eu poderia evitar que essa larva penetrasse pela pele em mim? Através do uso de calçados, por exemplo, certo? Não sair por aí andando em solos duvidosos, né? Em solos que podem estar contaminados, descalço, ok? Porque a penetração, como eu falei para vocês, é pela pele, tá bom? Além disso, é um ciclo que depende das fezes entrarem em contato com o solo. E isso poderia ser evitado se houvesse, por exemplo, uma melhoria do saneamento básico, um tratamento dos doentes, enfim, aquela história toda, ok? O amarelão também ele pode ser chamado de doença do Jeca Tatu. Por que isso? Monteiro Lobato criou esse personagem, o Jeca Tatu, e ele era um personagem que andava sempre cansado, sempre com preguiça. Mas a real é que esse Jeca Tatu, ele não era preguiçoso e nem uma pessoa cansada. Ele não era assim, ele estava assim. Ou seja, ele havia contraído a doença do amarelão, ok? Por isso ele tinha sempre esse aspecto cansado, esse aspecto pálido, que é um sintoma característico que eu já mencionei para vocês anteriormente, que é a anemia, ok? Então, por último, para terminar a aula, vamos falar da segunda doença, que é o bicho geográfico, tá? Ela é uma doença que está relacionada diretamente com as praias, tá bom? Então, não sei se você já viu essas placas antes de entrar numa praia, que é proibida a entrada de animais, porque é para se evitar essa doença, ok? Essa doença, então, ela é causada pelo agente causador ou etiológico,
chamado de Ancylostoma brasiliense, ok? É uma espécie de, entre aspas, primo do Ancylostoma duodenale. Por isso que a gente vai estudar junto, ok? E também não só primo, mas ele é realmente muito parecido com o Ancylostoma duodenale, certo? A diferença é que ele possui como hospedeiro não mais o ser humano, mas sim nossos bichinhos, os cães e os gatos, ok? E qual que é a outra diferença? A larva do Ancylostoma brasiliense, diferentemente da larva do Ancylostoma duodenale, é a chamada de larva migrans. E essa larva, ela consegue penetrar pela pele, ou seja, a penetração ainda é cutânea. Só que a diferença é que essa larva migrans, ela não consegue penetrar na nossa corrente sanguínea. Já a larva do Ancylostoma duodenale conseguia, certo? Então essa é a diferença. E essa larva migrans, ela vai ficar tentando achar um caminho para entrar na nossa corrente sanguínea. E esse caminho que ela percorre, marca na pele, né? Fica uma marca na pele do nosso pé. Por isso que a gente chama essa doença de bicho geográfico, porque aparenta, né, na nossa pele uma espécie de mapa, né, que esse caminho que ela faz, essa larva, para tentar entrar na nossa corrente sanguínea, faz. Beleza? Enquanto ela está realizando esse caminho para tentar entrar na nossa corrente sanguínea, os sintomas que ela pode causar é, por exemplo, uma coceira leve ou uma inflamação, né, na região. Irritações da pele onde ela penetrou, ok? Então, os sintomas são bem leves dessa doença, comparado com o amarelão. Para a profilaxia dessa doença, seria evitar a entrada desses animais em locais indevidos, ok? Inapropriados. Se seu bicho não estiver tratado direitinho, ele não pode entrar nos lugares que, tipo praias, por exemplo, né? Porque as fezes deles podem estar contaminadas e assim pode contaminar a gente também, né? E também o uso de calçados, porque, de novo, a penetração ela é pela pele. Então, se a gente usar calçados, não teremos problemas com essas doenças. Beleza? Bom, a próxima aula será sobre a filaríase e a oxiurose. Então, não perca!